Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou apresentando o programa do Diálogos em Eu, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E no vídeo de hoje nós daremos início a uma série de conversas, de bate-papo aqui com, hoje aqui em especial, tal professor Roberto Goulart Menezes, que é professor da UNB. Ele também é vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, né, uma importante universidade em Brasília, que fica em Brasília. E essa série nossa é sobre o G20, né, especialmente sobre a presidência, o papel do Brasil nesse fórum, esse fórum internacional de importância aí indiscutível, né? É, a gente vai também falar sobre a agenda do Brasil, né? Quer dizer, as prioridades, as preferências que o Brasil vai trazer para esse evento durante esse período, né? E eu vou começar fazendo uma introdução, então, sobre isso, né? O Brasil assumiu no primeiro dia de dezembro de 2023 a presidência do G20 e nesse posto ele vai permanecer até 30 de novembro de 2024. Então, notem que a presidência do G20 ela é rotativa entre os membros, mudando então a cada ano, né? Nesse período de um ano, então vem um país que é membro do grupo e assume a presidência. E o país que assume esse papel, que assume essa presidência, ele define a agenda e organiza as reuniões do G20 durante esse período, durante o seu mandato, né? E durante o período em que estiver na presidência do G20, o Brasil sediará uma série de reuniões e cúpulas do G20 que vão terminar, né, que vão culminar na cúpula dos líderes do G20, onde os chefes de Estado e de governo dos países membros vão discutir e vão se comprometer com medidas concretas para enfrentar os vários problemas globais, né, os desafios globais, né? E para quem, então, não está familiarizado com a sigla, o G20, ou o Grupo dos 20, é um fórum internacional que reúne as principais economias do mundo. Nós estamos falando de um agrupamento que representa cerca de 85% do PIB global. É muita coisa, né? E 75% do comércio internacional, né? Das transações internacionais. E eles se reúnem para discutir e coordenar políticas econômicas, financeiras e outras questões globais, né, como o meio ambiente, por exemplo. E foi estabelecido esse grupo, o Grupo dos 20, em 99, como um fórum de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais. E isso foi decidido, né? Quer dizer, chegaram a um consenso de fazer esse agrupamento, estabelecer esse agrupamento na esteira da crise financeira asiática, né? E depois, uma crise muito mais dramática, que foi a crise global de 2008, o G20 foi elevado ao nível de chefes de Estado e de governo. Então, tornou-se aí o principal fórum para cooperação econômica internacional, né? Coordenação econômica internacional. E a propósito, o G20 ele é organizado em duas linhas paralelas, vamos dizer assim, de atuação, que são as chamadas trilhas, né? Então tem a trilha de Sherpas e tem a trilha de finanças. E aí eu faço um parênteses sobre a curiosidade dessa denominação, né? Sherpa, a palavra Sherpa, ela refere-se a uma etnia do Nepal e são os Sherpas que orientam os alpinistas na direção do Monte Everest, né? Então eles são os guias. Então, no G20, os Sherpas são os líderes de cada país que encaminham as discussões e acordos até a cúpula final com os chefes de Estado e de governo, né? Então, o Sherpa brasileiro, quem está à frente dele, né, ou seja, quem é essa figura, é o embaixador Maurício Lírio, que ele é secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, e a trilha de finanças,
que é a trilha focada nas questões macroeconômicas, estratégicas, ela é conduzida pelos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais, né, dos países membros, e a atual coordenadora dessa trilha de finanças é a economista e diplomata a Tatiana Rosito, que é secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. E nessas duas trilhas, existem vários grupos de trabalho, né? São grupos temáticos, né? E comitês também. Então, como o grupo de trabalho sobre desenvolvimento, como o comitê de estabilidade financeira e, bom, tem muitos outros grupos, né? Não vou ficar aqui listando todos eles, mas enfim, só para vocês terem uma ideia de como isso é estruturado, né? E durante a presidência brasileira, as duas trilhas, elas têm se aproximado mais, trabalhado, acho que mais proximamente, né? E de forma inédita. Depois dessa brevíssima e rápida aqui, né, introdução que eu fiz, eu gostaria de refletir um pouquinho sobre o significado desse posto assumido por um ano pelo Brasil. Na minha avaliação, eu acho que a presidência do G20 ela oferece ao Brasil, claro, guardadas aí as expectativas, pressão que existe, né? Um espaço importante para liderar discussões globais e, de certa forma, então, na medida do possível, influenciar a política internacional em questões prioritárias para os países em desenvolvimento, para a América Latina, é claro, né? De modo a promover uma agenda que busque o crescimento econômico sustentável, que é tão falado, né? É mais inclusivo, né? Principalmente, então, questão social aí muito importante, está sendo dada uma importância muito grande à inclusão, né? E combater as desigualdades mesmo, as desigualdades econômicas, as desigualdades de renda, né, para os povos, para as populações de cada um dos países do globo, né? E ao mesmo tempo em que pode também, o Brasil pode, na medida do possível, promover a cooperação multilateral, que está tão difícil no momento, né, nesse contexto geopolítico tão conturbado, tão desafiador a cooperação multilateral e promover a governança global, né? Especialmente sobre reformas do sistema internacional, particularmente do sistema financeiro internacional, né? Então, eu queria dar de novo as boas-vindas aqui ao professor Roberto, agradecer muito por ele ter vindo. Ele está hoje num evento super importante da América Latina, que lá em Bogotá, e ele pode falar um pouquinho mais. E ele colocou aí um tempinho dele, da agenda dele, para vir aqui falar comigo sobre isso, né? E trazer conhecimento, mais conhecimento aqui, para a gente começar a refletir sobre esse tema. Como eu te falei, a gente vai fazer uma série, vamos ter mais pessoas aqui conversando com a gente. O Roberto volta aqui comigo, a gente faz parte de um grupo de reflexão sobre o G20, então a gente está estudando o tema já há algum tempo, o Roberto vai falar sobre isso também. Então, Roberto, a pergunta para você, e aí em seguida eu passo a fala, como que você avalia, né, esse papel que os países assumem nesse fórum internacional, em especial o Brasil esse ano? Muito obrigada. Obrigada, Neuza, pelo convite. É um prazer falar com você e com toda a sua audiência. Bom, a reunião do G20 financeiro, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro deste ano, é, sem dúvida alguma, o evento mais importante da política externa brasileira. Podemos dizer também da política internacional brasileira, porque o Brasil passa, então, né, como você indicou na apresentação, muito bem, ao assumir a presidência do G20 em 1º de dezembro de 2023, então o Brasil passa então a ser responsável por organizar ao longo de um ano esse encontro, né, que vai, como disse, vai ocorrer no Rio de Janeiro. Esse encontro, ele é importante por diversas razões. A primeira delas, é claro, que coloca o Brasil como, né, um foco, né, da política internacional. O Brasil passa, então, a ter contatos com 19, as outras 18 maiores economias do mundo, né, mas a brasileira são 19, a União Europeia
E nessa edição do G20, da cúpula do G20, nós vamos ter a estreia da União Africana. Então, é um fórum, né, que vai bem representativo, pelos números que você apresentou também na introdução, Neuza, e que, para o Brasil, ele apresenta, né, também uma outra oportunidade, que é projetar sua política externa. Então, o Brasil mostrar como está indo o país, como é que o Brasil está reconstruindo a sua política externa e, além disso, também dá ao Brasil a oportunidade de colocar em evidência, né, quais são, melhor, digamos assim, os eixos da sua política externa e quais são as suas prioridades. Eu colocaria aqui destacaria as três prioridades que o Brasil estabeleceu para sua presidência. A primeira delas, o combate à fome e à pobreza. A segunda, o combate, né, às mudanças climáticas, ou à emergência climática, para ser mais preciso. E a terceira, que é a reforma da governança global. O Brasil, ele faz parte dos BRICS, né? E os BRICS surgiram em 2009, né, no contexto de negociação das cotas do Fundo Monetário Internacional, que, portanto, é o ponto-chave da reforma da governança do FMI. Então, o Brasil, desde 2009, ele com os BRICS, ele vem adensando uma agenda que é exatamente buscando rever, né, a sobre, né, representação que a União Europeia tem a Europa como um todo, né? A União Europeia são 27 países, mas a Europa como um todo, eles têm cerca de 30% das cotas do Fundo Monetário Internacional. E com isso, com seu principal aliado, os Estados Unidos, né, a Europa resiste a fazer as reformas no FMI. Então, nós tivemos em 2010 a primeira parte da reforma no Fundo Monetário Internacional, a reforma das cotas, e tem a segunda parte da reforma, que está parada desde 2012 no Congresso dos Estados Unidos. Então, os BRICS continuaram se movimentando, e em 2014 eles criaram seu próprio banco, né? O novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, e criaram também um arranjo financeiro. Então, os BRICS, eu estou destacando essa importância deles por conta que eles atuam também em alguns temas em conjunto nas reuniões do G20 financeiro, que, como você bem destacou, desde 2009 é o principal fórum, né, para tratar das questões financeiras e econômicas mundiais. E um outro ponto importante é que neste fórum, então, vai ter o Brasil, com os países dos BRICS, os demais países dos BRICS e outros países do sul global, eles vão tentando avançar também na reforma de outras instituições, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, que vive uma certa paralisia, né? Desde 2019, quando o ex-presidente Donald Trump ele bloqueou a nomeação de novos árbitros para o órgão de solução de controvérsias. Também o G20, embora ele tenha sido criado para tratar de temas financeiros e econômicos, não tem como separar economia e política, né, nas relações internacionais, sobretudo. Com isso, os temas de geopolítica ele também acabam aparecendo nas discussões do G20. E nós vimos isso agora no começo do ano, quando tivemos a reunião no Rio de Janeiro dos ministros das Relações Exteriores, ou equivalente, né? E depois tivemos em São Paulo a reunião dos ministros da Economia, da Fazenda, ou também seu equivalente, e dos bancos centrais, os respectivos bancos centrais de todos os membros do G20. Então, esses dois núcleos, eles acordaram os pontos da agenda, né? E com isso, como você bem destacou, nós temos os Sherpas, né, que representam, né, cada um dos presidentes ou dos chefes de governo, chefes de Estado, e nós temos aqueles que coordenam a área da trilha das finanças, né? Então, esses dois núcleos, né, o núcleo das relações internacionais, representado pelos Ministérios das Relações Exteriores, e um núcleo representado das finanças e economia pelos respectivos Ministérios da Fazenda, né, e também bancos centrais, eles então acordaram, digamos assim, a agenda que o Brasil apresentou. E nessa agenda, né, o que o Brasil levou para os membros, né, do G20 financeiro,
né, para discussão, ajustar, né, pontos, enfim, tentar criar ali já consensos mínimos, Neuza, nós temos um ponto, né, em que o governo brasileiro acabou incluindo, que é o combate à desigualdade, né, porque o primeiro eixo era combate à fome e à pobreza, e depois, ao longo das discussões, né, desses dois grupos, o Brasil acabou dando uma ênfase grande à questão da desigualdade, né? Lembrar também que, ou melhor, importante destacar, Neuza, que o Brasil, embora, né, ele esteja, enfim, na presidência, uma vez na presidência, ele pode ajudar a conformar a agenda, o G20 funciona através de uma troika, ou seja, quem presidiu o G20 na edição anterior, que foi a Índia, nessa edição o Brasil, e na próxima a África do Sul. São três países dos BRICS, uma boa coincidência. E esses países eles trabalham juntos porque essa agenda do G20 não é uma agenda que se renova muito a cada edição, né? Então, tem temas que são colocados no G20 e eles vão, é claro, depois sendo tratado, vão tentando avançar, né? O país está presidindo, tenta dar uma ênfase maior a determinados temas, e quando esses temas coincidem com as reuniões anteriores, eles tendem a ganhar mais força, claro. E com isso, o Brasil trabalhando, né, com a Troika, né, o Brasil conseguiu um bom consenso em torno de um tema como esse, que é fundamental no século XXI, que é o tema da desigualdade. Então, nós temos aí presente, né, podemos dizer, os dois temas centrais do século XXI, né, a emergência climática, né, que, por exemplo, um fórum como o Fórum Econômico Mundial, ele aponta que em 2034, dos 10 temas mais candentes do mundo, 5 deles estarão relacionados à emergência climática. Então, ou seja, daqui a uma década, né, o clima estará no centro, ou pelo menos assim deverá estar, assim esperamos, né, no centro das preocupações dos diferentes governos do mundo. E provavelmente até lá pode surgir até outros espaços, outros fóruns para tratar especificamente da temática da emergência climática. E vimos agora, né, o que a população do Rio Grande do Sul está sofrendo, né, por conta de eventos climáticos extremos. Então, nós sabemos que os cientistas do IPCC, do Painel Climático das Nações Unidas, e outros grupos de pesquisadores no mundo, outras redes de pesquisas, né, acerca do clima, inclusive com participação importante de destacados pesquisadores e pesquisadoras brasileiras, já têm alertado há mais de 20 anos de que esses eventos eles vão não só se tornar rotineiros, mas cada vez mais intensos e cada vez com impactos maiores sobre as diferentes populações no mundo. Então, o dinheiro que vai se exigir, né, para o que a chamada mitigação climática, mitigar os efeitos, né, das transformações climáticas, das mudanças climáticas, ele está previsto no Acordo de Paris de 2015, e que o presidente Lula, no seu discurso no ano passado na Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral da ONU, ele destacou que os 100 bilhões de dólares que deveriam ser aportados ano a ano a partir de 2015 provavelmente já não são mais suficientes para lidar com o tamanho, né, enfim, do desafio que agora nós temos, por exemplo, quando sabemos que a partir de 2027 o planeta já atingirá 1,5 graus, né, que era Celsius a mais, e, portanto, esse patamar era esperado para 2050 e foi antecipado aí em 23 anos. Então, portanto, as 3 próximas décadas, elas serão de muitos, né, de muitos, como posso dizer, de é, é, eventos, né, climáticos extremos, né, desculpa, falhou aqui a palavra, fugiu a palavra, e com isso também vai entrando, como eu dizia, na preocupação do G20. Então o G20 não pode ficar preocupado apenas com a taxa de câmbio, com como que sai no comércio internacional, que isso é importante, mas o G20 precisa estar atento se vai ter um planeta, de fato, né, lá na frente, para que todos esses temas que são debatidos no G20 façam de fato sentido. E um outro ponto que eu gostaria de destacar é que, nessa dimensão geopolítica, é claro que o clima está presente, mas está presente também a guerra na Ucrânia. E a guerra na Ucrânia, que está em andamento desde fevereiro de 2022, tá?
ela também não só dividiu, né, enfim, a posição de países em relação ao conflito, como, por exemplo, o Brasil, ele não aderiu às sanções contra a Rússia, né, sanções impostas pelos Estados Unidos, pelos países europeus, sobretudo, e que, portanto, tentam, através de sanções econômicas, debilitar a posição russa para que os russos, então, a partir daí, aceitem, então, uma negociação ampla sobre a guerra em andamento. Também o tema da guerra tem ocupado muito, né, o Brasil, em especial, é claro, o presidente Lula, o ministro das Relações Exteriores e os seus assessores mais próximos. E a guerra da Ucrânia, por exemplo, ela tem incidência no G20. Por quê? Porque o Brasil que convidou também, né, ainda não foram expedidos os convites, mas é claro que a Rússia, né, já enviou os seus representantes para aqueles dois encontros, né, um no Rio de Janeiro e outro de São Paulo, que eu mencionei, que ocorreram no início de 2024, né, no Brasil, como as reuniões preparatórias para o G20 financeiro, e a Rússia faz parte do G20. Então, e o Brasil, o presidente Lula expressou em mais de um momento de que gostaria de ter a presença do presidente Vladimir Putin no Rio de Janeiro. O que pode ser, de certa forma, um empecilho para a participação de outros líderes. Então, quando o Brasil, o presidente Lula, insiste na presença do Vladimir Putin, claro, legítimo, porque ele faz parte do G20, mas também não dá para ignorar que tem uma guerra, né, uma guerra de grandes proporções em andamento, a guerra da Ucrânia, né, Ucrânia e Rússia, mas que também não envolve só enfim, esses dois lados. A Rússia considera que ela está combatendo a Ucrânia, mas está combatendo a OTAN e está combatendo os Estados Unidos também. Então, a maneira como os diferentes temas geopolíticos atravessam a agenda do G20 exige do Brasil, né, enfim, habilidades, digamos, até extras, podemos dizer assim, competências, para não deixar que o evento esvazie, né, se esvazie e o que o Brasil não consiga colocar, por exemplo, o tema do combate à fome, não consiga arrancar algum compromisso, eu estou usando esse verbo, né, arrancar algum compromisso, tanto, né, dos países do norte global, mas também compromissos dos demais países do sul global, porque a China nem sempre ela fica aí, né, uma classificação, né, numa dubiedade se a China é do norte global já, se a China é do sul global, né, nós temos um sul forte, nós temos um sul fraco, enfim. Mas, de toda forma, claro, na medida que a China vai avançando, né, enfim, na importância na geopolítica, a sua importância na geopolítica global, ela também vai sendo cada vez mais cobrada. Então, o G20, ele é uma reunião importantíssima, né, como eu procurei demonstrar aqui, né, nos pontos que abordei, e, além disso, ou seja, o Brasil ele tem que administrar também os conflitos, né, e impõe a agenda do G20, porque há temas aí que não são, né, de fácil trato por parte dos países do norte global, por exemplo, né, as cotas, né, que a União Europeia tem, os países da Europa têm, que está sobre-representada no Fundo Monetário Internacional. Esse é um ponto em que a Europa tende a não ceder, e dificilmente vai ceder. E um outro ponto é o combate às desigualdades. Existe digamos assim, melhor dizendo, um consenso mínimo da relação entre desigualdade e democracia, né? De como o aumento da desigualdade vai impactando, né, a insegurança, as diferentes formas de insegurança, seja insegurança financeira, a insegurança, né, desde, né, em relação à violência, mas em relação ao futuro, aos direitos, e como isso tem alimentado também a plataforma da extrema-direita. Então, a desigualdade, o Brasil, na desigualdade, tem destacado o tema do mundo do trabalho, a importância de regular o trabalho, assegurar direito aos trabalhadores, né, do chamado capitalismo de plataforma, que são esses aplicativos em que o trabalhador, a trabalhadora exerce jornadas excessivas e não perfazem um salário que possa ser considerado razoável e com isso não há nenhuma contrapartida das empresas que contratam, utilizam esse serviço e por aí vai. Então, o tema da desigualdade é um tema chave, um tema central, mas é um tema também que não tem tanta convergência assim nas formas de se combater a desigualdade. E é claro que o Brasil,
tentou não, buscou apresentar o concreto em relação a esse tema-chave, e aí o Brasil tem destacado a tributação. Então, ou seja, na desigualdade, o Brasil diz então o seguinte: como é que a gente faz mais políticas públicas, melhores políticas públicas? A gente precisa ter, enfim, recursos. E onde precisamos alcançar esse recurso? Uma tributação justa. E com isso, a tributação dentro dos países, mas também aproveitando, é claro, o fórum G20, levantar o tema da tributação global, né? Seja a tributação da riqueza, seja a tributação, em especial, das grandes fortunas. Não é um tema novo, mas o Brasil tenta, ou melhor, está, né, colocando na agenda do G20 financeiro, ou trazendo, né, novamente esse tema para essa reunião que o Brasil vai presidir, né, vai culminar. Por isso é importante a ideia dos Sherpas, né, que ele conduz até o cume da montanha, né? Então, portanto, essa ideia de levar ao ápice, né? Então, o ápice seria não só chegar no cume, mas também chegar que todos cheguem ao cume. E o fato é que nós sabemos que até lá o inverno é rigoroso e nem todos estão equipados da mesma forma, né? Enfim, com as roupas necessárias para enfrentar, né, o extremo climático que representa, né, que metaforicamente chega ao cume da montanha mais alta do mundo. Muito bom, sem dúvidas. Eu acho que, né, você trouxe muita coisa aqui, né? A gente falou dessa importância do papel, né? Dessa coisa inédita, um espaço para praticar, exercitar a diplomacia, que é um dos fortes do Brasil, né? Eu acho que o Brasil tem essa habilidade, né? Eu acho que com todos os problemas, com tanta assimetria de poder, né, no sistema internacional, então eu acho que o Brasil tem aí um recurso muito importante, que é o recurso da diplomacia, né? A presidência do G20 é uma posição de grande prestígio e influência no cenário internacional, quer dizer, é uma vitrine, né, para o Brasil colocar apresentar essa habilidade que já tem, que a gente já viu em vários eventos, por mais que né, tenham críticas, a gente sabe que tem críticas internas, mas eu sou uma das que defende essa força da diplomacia mesmo, né? A gente não pode deixar de reconhecer isso. O Brasil está no centro das atenções globais, né, com ampla cobertura de mídia internacional, né, sobre as iniciativas e políticas. E o sucesso na liderança do G20, novamente, né, pontuando, você coloca muito bem aqui, né, os vários desafios, o contexto que é muito difícil, né? Você coloca que a questão geopolítica atravessa a pauta do G20, então isso pode ser um grande problema, vai exigir mais habilidade do Brasil, né, do que tem, né? Então talvez tenha um limite para tudo isso, mas enfim, estão colocando, né, pontuando que há muita expectativa, que há muita pressão, mas essa oportunidade pode fortalecer a imagem do Brasil como um país capaz de liderar e influenciar as discussões globais importantes, melhorando ainda mais a reputação diplomática, né? Mas, enfim, mas pode melhorar a reputação econômica do Brasil também, né? Com uma real possibilidade de se fortalecer as relações bilaterais do Brasil com outros membros do G20, né? Eu acho que essa oportunidade, eu sempre falo nas minhas aulas, né? Eu leciono também sobre negociações internacionais e aí a gente sempre analisa os atores, analisa os recursos que tem a favor de cada ator, e aí, quando você participa desses grandes fóruns, você tem ali uma possibilidade de ter informação, de ter mais informação. Você está dentro do debate, você consegue ali captar por onde poderia uma estratégia ser né,
ser levada adiante, né, ser pertinente adotar uma estratégia ou mesmo as táticas, né, que a gente bem sabe como é que isso acontece nas negociações internacionais, né, mas enfim, então acho que ali é uma possibilidade de fortalecer as relações bilaterais do Brasil com os outros membros do G20. O Brasil faz parte tanto do G20 quanto né, do grupo do BRICS, então isso também é um outro fórum super importante de atores ali do Sul, né? São os atores fortes do Sul que estão ali agora com essa expansão, quer dizer, entra mais atores, né? Mais membros. Então, como é que fica tudo isso? Eu acho que isso, então, colocando de muita importância, né? Porque dá essa possibilidade de se fortalecer as relações bilaterais do Brasil com outros membros, né? Com outras organizações internacionais, abrindo portas aí para novas parcerias e colaborações. Então, acho que esse é o ponto que que eu avalio, né? E você também avaliou aí, na sua visão, como é que isso se coloca. E aí, assim, você falou bastante sobre a agenda, né? Sobre as áreas-chave e as prioridades eleitas pelo Brasil para serem tratadas nesse período e, né, em que está no comando do fórum, né? De fato, então, eu acho que combate à fome e à pobreza, com o Brasil lançando a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, né? Então, nessa pauta, né, do combate à fome e à pobreza, o Brasil lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então, isso propondo iniciativas aí para enfrentar a insegurança alimentar e a desigualdade econômica, né? O presidente Lula, ele tem enfatizado a necessidade de re- redistribuição da riqueza, né? Essa renda que é tão desigual, é tão díspare. Então, que ele defende uma necessidade de buscar alguma forma de fazer essa redistribuição, né? E recursos para garantir que todos tenham acesso a alimentos, pelo menos a alimentos, né? Em necessidades básicas. A gente não está falando de uma igualdade para consumo geral, assim, mas ter o mínimo. Eu acho que esse é muito legítimo, né? Essa defesa que ele faz nessa pauta, né? Aí a outra pauta que você também comentou, desenvolvimento sustentável, e nesse núcleo, a agenda do Brasil, ela inclui aí esforços para enfrentar essa crise climática, também muito legítimo e com muita propriedade, porque esse é um diferencial do Brasil, né? A gente tem recursos para isso, mas a gente precisa de cooperação, a gente precisa de investimentos, a gente precisa de depósitos, de fundos para mobilizar isso. Então, como que o Brasil entra para fazer a sua parte nisso? Se você não tem, né, se a prioridade do outro lado ainda é numa economia né, com base ainda em uma matriz energética poluente, né? Então, se você quer promover a transição aí né, a descarbonização, uma transição para energias renováveis, se os outros estão ainda numa direção ou têm aí uma prioridade nesse momento de não é essa a prioridade, mas sim continuar com essa matriz energética aí que não é sustentável, né, que traz tantos problemas. Então, enfim, o Brasil tem aí destacado essa capacidade de produzir energia verde e enfatiza a importância de compensações financeiras, né, por parte dos países que historicamente têm contribuído mais para a degradação ambiental. E aí também um ponto que eu acho que é interessante é a descentralização das reuniões, né? Que aí acho que com isso atingir aquele objetivo de incluir uma variedade de perspectivas e destacar a diversidade econômica e cultural do país. Então, isso para mim foi uma grande tacada, né? Que eu acho que coloca o Brasil e os seus diversos Brasis, né? Que forma esse país continental. Eu acho que é uma oportunidade de mostrar para o mundo. É a nossa Copa do Mundo, né? Na área política. A gente está provocando vocês todos aqui, porque a gente vai
continuar a falar muito mais sobre essas negociações multilaterais com vocês. Então, se vocês se interessarem por isso, estiverem acompanhando, eu acho que a nossa fala aqui, o nosso conteúdo que vamos produzir aqui, vai ser muito mais interessante para vocês. Acho que tem um aproveitamento maior. É isso que a gente está convidando vocês, então, a ficar com a gente, a acompanhar tudo isso, tá? Eu agradeço muito ao professor Roberto, que, como eu falei no início, encontrou um tempinho aí na agenda dele para estar aqui com a gente hoje no programa, falando sobre esse tema. Ele tem acompanhado de perto, eu sei que ele tem acompanhado de perto, a gente está fazendo algumas interações aqui mais próximas sobre esse, para falar sobre esse assunto, né? Então, Roberto, foi uma ótima conversa. Eu espero contar com você muitas outras vezes aqui, tá bem? Obrigado, Neuza, mais uma vez pelo convite, né? É um prazer falar com você e toda a sua audiência do canal do Ineu. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço, obviamente, né? Eu tenho que agradecer e eu não tenho, eu quero agradecer, né? é, a você, caro amigo, cara amiga, que meus queridos alunos, né? Ex-alunos que seguem aqui comigo ah, toda semana, né? Em geral, a gente está aqui toda semana. E eu sei que todo mundo tem sido bombardeado aí com tanta informação, mas eu quero enfatizar que esse espaço aqui não é um espaço de notícias, mas é um espaço de reflexão, de pesquisadores acadêmicos que têm bastante material publicado, portanto, tem conteúdo, né? Eu acho que tem legitimidade para falar sobre o assunto que a gente está aqui, que propõe para eles contribuírem, né? Colaborarem aqui com a gente né? São pesquisadores que têm agendas próprias e já consolidadas de pesquisa, como é o caso do professor Roberto, né? São profissionais acadêmicos que têm um compromisso firme, não apenas com a produção de conhecimento, mas também com a formação de pessoas, né? Formação de novos pesquisadores, mas também formação de profissionais que vão servir aí ah, nos vários setores de atuação profissional, né? E tem um compromisso também com a difusão do conhecimento. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês curtam e compartilhem esse vídeo. Então, bora se inscrever se vocês já não estão inscritos, né? Inscritos, e assim vocês ficam bem mais pertinho da gente, tá? E a gente se vê logo, logo.